Fala aí pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo, dessa vez vai ser a primeira rodada do torneio que a gente aqui no Rio tem organizado entre nós mesmos. É um remote, a gente bota uma inscrição de leve assim, só pra ter uma coisa assim pra gente competir entre a gente. E depois jogamos cada um contra um, faz o pair e essas coisas. O primeiro eu acabei esquecendo de gravar. Não me liguei que eu não tava gravando e aí decidi não gravar outras rodadas. E esse aí eu já consegui gravar as 3 rodadas que tiveram. Eu ganhei, o outro eu perdi, acho que todas, se não me engano, ou talvez eu só tenha ganho uma, não lembro. Eu tava tipo por Hybrid antes e agora eu joguei de Galante. Galante é um deck que eu tô meio que pegando agora pra jogar. Não tão agora, né? Mas tipo, já tô trazendo um pouco mais nos semanais daqui do Rio. É um deck que eu tô confortável enquanto eu não ajeito a lista do Pop Hybrid, que eu ainda tenho que atualizar sobre isso, mas é porque eu preciso muito da BT21. Porque eu não estava sentindo confortável com as outras listas. Você poderia usar semanal essas coisas, mas eu queria ajeitar uma lista para ficar um pouco melhor para gameplay no geral. E aí ainda não trouxe isso, mas eu vou trazer depois eventualmente. Mas, passando pro vídeo, vou dar um start aqui. Essa é a primeira rodada, Galante contra Diaboro. Eu vou falar um pouco sobre o jogo assim mais ou menos, e é isso. Eu tô contra o Ricardo e. Cara, essa match. Eu nunca joguei essa match, né? Pra ser sincero, mas eu sei que você normalmente só vai fazer o básico, né? Você vai chegar no Gallant X, vai bater todas as vezes que for possível e tudo mais. Você tenta priorizar sempre o primeiro check, a primeira vez que você vai bater, né? Na segurança desses decks assim, ser com o Galante da BT17, porque você fica imune aos outros efeitos e aí você não toma algumas options de devolve essas coisas. E aí você faz o Galante X, e aí o que o Galante X tomar, acontece, tá tudo bem. Mas pelo menos você já checou uma certa quantidade de seguranças com o BT17, já que você pode fazer o Wargrow X embaixo batendo e tal. Inclusive acontece a situação durante o jogo, mas vamos ver. É, cara, eu não tava tão atenta e tem umas situações assim que eu vou falar mais na hora. Eu não me liguei porque eu ainda esqueço de acompanhar que o, o acréscimo de direção no DP é relevante, né? Então, tipo, tem um turno que eu dou mole, que eu poderia ter declarado ataque na segurança, ter feito efeito para deletar, deletaria e seguiria tudo certo checando segurança. Mas acabei deixando passar. No geral, eu me liguei e aí eu tenho tentado priorizar uma mão com 2 hooks pra, pra ser um de search e um pra ser atrás. E aí o de trás pode ser mesmo o Gil X. É até preferível fazer porque o outro Gil vai buscar mais carta e vai ver mais carta também, né? E nessa variante eu tô usando 2 X Antibodies e uma Proto. Então o Gil X ele tá no geral tendo menos chances de ver as cartas que eu gostaria, já que eu tento pegar o Temer para poder passar e poder fazer tudo na briga se for possível. Aí no Mulligan eu não abri com nem Hulk, eu tinha que pegar o Hulk nessa Memory Boost, mas eu acho que o resto da minha mão já tá relativamente satupada pra fazer coisa, tanto é que eu vou escalar ou alguma coisa assim, não lembro. Mas vamos ver, a gente vai ver. Com relação ao Diaboro, cara, a primeira vez que eu vi o Clock nessa situação aí, eu já fiquei meio, caraca, existe a possibilidade de talvez lidar com a sua Incondition, não sei, mas aí o Ricardo depois falou que ele não tava usando 4. Eu falei, beleza, tranquilo. É um pouco mais tranquilo dessas coisas. Mas o Clock ainda é um problema no geral pra você lidar, porque querendo ou não, ele dá uma proteção a mais pro seu Diaboro, né? E isso às vezes impede de você resolver ele. Inclusive eu nem lembro como é que é a forma da proteção. Talvez até tenha sido por isso que acontece a situação lá na frente e tudo mais. Aí eu provavelmente comprei outro Hulk.
pra poder jogar esse Guilmon, né? Eu acho que eu já tinha o de jogar Tamer nessa situação. Deixei aqui as cartas aí, foda mesmo, acontece. Aí eu priorizo se eu tupar atrás, e aí na frente, como eu já tenho o. Como eu deve ter o level 4 de jogar Hulk, eu priorizo só lidar com o Hulk dele na frente, e aí passo menos memória possível, e aí na volta eu já tô com um setup de treino em memória boost. Se ele me passar um, eu ainda consigo lidar das formas que forem necessárias. Porque nessa situação de 2 de memória, ou ele faz a option, a, o clock, ou ele faz o Diaboro. E aí, tipo, se ele só fizer o Diaboro, tá tudo bem. Só que aí eu não tô acostumado com o deck, e aí eu tava calculando pra essa situação. Só que eu não tô acostumado com o deck, e aí eu esqueci que a herança é da memória. Aí eu falei assim, tá, agora ele pode fazer o Diaboro e a option. O que é um pouco mais chato, mas pelo menos ele me passa um pouco mais de memória. Nesse momento aí a gente se lembra de novo que não é um super turn. O Ricardo me passa 3, mas aí eu comento perguntando se não é um super turn a herança. E aí a gente se liga depois e ele já ganha os dois. Mas tipo, como veio a 2 de memória, virtualmente você tá lidando com um 6, né? Porque tem a training e tem a memória boost. E aí, além disso, você, como os tokens são pequenos, os seus Digimons normalmente lidam. Eu acho que nesse momento a única coisa que tava faltando pra mim era um level 5. E aí eu começo a jogar tentando comprar ele quanto antes. Dá até pra ver que eu tenho a Proto na mão ali. E aí eu comprei o outro Takata. E o Takata talvez até fosse melhor nesse tipo de situação, não sei. Normalmente não é bom você trashar Accent Body, tá? Mas é, provavelmente o resto da minha mão eram muito cartas de subir já o stack e tudo mais. Aí normalmente faço aqui só pra comprar. E aí nessa situação eu agora tenho um Delete. Eu tenho mais segurança pra declarar ataque com essa stack do lado. Porque ao bater com essa stack eu deleto um token. E aí ele pode ganhar um de memória porque o token é a blocker. E a herança do ovo dele dá um de memória quando um blocker dele é deletado no meu turno, nos 2 turnos, eu não lembro. Mas eu ataco, deleto, e aí ele tem a escolha de ou deixar passar, ou deletar, ou proteger com o token. E eu tava querendo muito que passasse e morresse pra eu poder tentar olhar mais o topo sem ter que gastar mais memória, né, nesse tipo de situação. Aí não é deletado. Aí eu fiquei tipo, beleza, chato. E aí eu tenho que estourar a training, a memória boost, desculpa, pra fazer a training, e aí tentar achar o level 5, e aí eu vou e acho logo 2, né? Perfeito. Mas tá tudo bem, porque nessa situação, como tem o Tamer, já consegue resolver bem de boa, né? Porque eu posso ir pro nível 5, aí o nível 5 deleta o token. Ah, sim, e é Accent Body. Eu estou com uma segunda Accent Body na mão. Por isso que a outra foi fora, né? Aí agora eu vou escolher deletar o token. E aí nessa situação é o que acontece um momento meio errado da minha parte, né? Porque eu tô com um stack que foi feito com o level 4 de jogar Tamer. E como a memória tá além, o Diaboro dele é deletado pelo efeito do Galant X. Agora que eu vou fazer. Porque nesse momento eu estou deletando 12.000. E o Diaboros, se não me falha a memória, ele tem menos do que 12.000. Quer dizer, não é que tem menos de 12.000, ele tem. Ele tem menos de 12.000, isso. E aí, nessa situação, eu ainda tô no tempo de. E aí, eu falo que vou fazer raid, só que aí eu não me ligo que eu deveria não ter declarado raid, só declarar ataque normal. Mas eu achei que não fosse deletar, eu não percebi essa sensação de que eu iria deletar o bicho dele. E aí o que acontece é que eu deleto ele no Endvolve.
do Galante. E aí, quando ele é deletado, por causa do clock ou por causa de algum efeito, não lembro direito, ele joga um token. E aí, quando o token entra, ele ainda entra no meio do momento em que eu posso declarar ganhar mais 4.000 e dar menos 4.000, porque eu estou com uma X antibody embaixo. Então eu dou menos 4 no token, mato o token e tecnicamente a board já está resolvida. E cara, essa situação é. Cara, é muito difícil essa situação, né? Pra resolver, porque o Galante é imune a Digimon, e aí tudo bem, ele pode até ter algumas outras formas de resolver no geral com Option, essas coisas, mas tem o Galante de um lado e aí tem um Orgrow já, um Grow X já preparado do outro. E caraca, automaticamente no turno da volta eu já vou a 3 de memória, já tenho training. Tecnicamente eu só teria que achar outro level 5 pra poder resolver. Já que ele meio que sabe que eu não tenho um level 5 na mão, já que eu estava procurando por ele. Cara, e pro Diaboro é muito difícil resolver isso. Porque eu acho que mesmo se ele fizesse o Ace, se ele tivesse a opção do Ace de da hard play do Ace, eu acho que o Ace não resolve, porque vou até checar aqui, o Ace. O Ace é só o Endevolve no ataque, então tipo, não tem nem como isso resolver coisa aqui. Ele joga o Arata e passa porque acho que ele tá até sem hook, né? Então é foda. Aí aqui é. Se eu tivesse checado aquela autossegurança, estaria até mais fácil de resolver essa situação, né? Mas o Galante por si só já é uma forma muito fácil de resolver. Aí checa, aí efeito do Galante, End of Attack. Ele tenta deletar, não deleta, tracha, desvira. Eu deveria ter ganho 2 de memória ali. Eu ganho 2 de memória. Beleza. Eu vou bater. Checa mais uma. Aí. Eu vou jogar mais. Ah tá, nossa. Ok. Ele evolui por 4, mas pela trem vai evoluir por 2. Aí a Scramble. Vou fazer o Galante. Eu acho que nessa situação. Cara, nessa situação aqui eu já tô tão louco. Eu poderia só ter feito o Galante X, que eu acho que está na minha mão. Isso. E aí o Galante X tracha e resolve. Porque aí mesmo se passasse a memória, eu só faria o Takato pra declarar ataque e resolver. Mas quando volta o stack do Galante é muito difícil de resolver, né? Porque, cara, esse stack ele é muito consistente. Assim, talvez não. Esse em específico não é tão consistente. O que você faz, o Grow e o Wargrow X é o stack mais absurdo de todos. Se você consegue fazer todo o stack num turno, você resolve as 5 seguranças do oponente no geral. Se não toma nenhuma bomba na segurança quando você faz o Galante X. Mas você resolve toda a segurança e se você. Em algumas situações, se você tem um Omni X e a X antibody, você mata naquele momento mesmo. Então assim, cara, é aterrador, né? De fato, o potencial do Galante de às vezes só matar em um turno é muito absurdo. E pro deck do Diaboro é mais difícil ainda em algumas situações, porque normalmente você tem que ter um Digimon em campo, né, na frente. E aí, quando você tem um Digimon na frente para você resolver, nesse stack atual é muito fácil, porque você deleta, aí você ganha memória, aí você às vezes ou a memória é o suficiente para você voltar ao seu turno, ou é que você precisava para você fazer a última escalada e aí poder fazer Orgroex, Galante com Scramble. E cara, é, eu tô gostando muito desse deck. Eu tive algumas situações que eu tive que alterar a lista. Eu não tava conseguindo jogar muito porque ela estava brincando muito no level 4, né? Mas é também porque eu usava carta que era muito focada na local, né? E eu falei assim, cara, só não vale a pena, tá ligado?
é melhor eu ir 100% pra consistência, que consistência é sempre a melhor resposta. Aí eu aumentei o nível 4, botei 2 Memory Boost pra garantir que eu vou só fazer o setup, passar com menos coisa na frente possível pra não ter como ser deletado nem nada. E aí no meu turno eu faço stack, jogo tamer e posso resolver tranquilo em um turno só o que tinha que ser e passar com menos de memória possível também. Mesmo se o oponente passa um, em muitas situações você consegue resolver, né? Por assim dizer. E aí que é jogo de setup, né? Cada um vai setupando e vai passando. Eu acho que tava faltando level 4 pra mim, eu não lembro. Mas provavelmente era level 4. É. Na maioria das vezes, o que você vê faltando é o nível 4. Assim, é impressionante. E é muito chato porque o seu Wargrow evolui por 3, né? O seu Wargrow não, desculpa, o seu Grow-X. O seu Grow-X evolui por 3. Aí aqui já tá meio que caminhando pro stack perfeito. Tá. É. Cara, e aí a gente tá na situação que eu acabei de comentar, né? O Diaboro, ele é muito obrigado a passar com um Digimon no campo. E às vezes esse Digimon é o que garante que você vai fazer o stack completo. É questão mais do deck ser obrigado a fazer isso, porque ou ele tem token ou ele tem essas paradas. E aí, por exemplo, eu faço esse bicho, aí eu deleto, aí eu ganho um de memória. E aí, em vez de eu fazer ele por 2, em vez de eu fazer ele por 3, eu fiz ele por 2. Se tivesse feito com a Scramble, era melhor ainda. Aí, essa é a situação que eu tava falando do Wargrow X. Que agora você tá bem perto da escala perfeita que você precisa, né? Eu estouro, ganho 2. O chato é que se. Ah, tá. Eu vou fazer isso. Eu tava com a Scramble, aí, cara, esse aí tá com mais 9. Agora, né, no cheque ele tá com mais 9, então ele tá com 20k DP. Eu compro uma carta, checa duas. O clock, acho que só vai pra mão. Só vai pra mão. A End of Attack eu vou ganhar 2. Eu agora vou fazer o Galante X. Galante X, isso. Galante X por 1. Aí ele vai trachar. Vai ganhar mais 4, mais 8. Ele tava com mais 9, já tá com mais 17. Checa as duas. E aí o Omni resolve. Que o Omni declara ataque end of turn. Então, esse foi aí o primeiro jogo da primeira rodada, né, basicamente. O Galante é muito favorável contra o Jaboro, não tem jeito, é muito difícil, ainda mais quando abre nessa linha aí, né, pra resolver muito rápido. E é o que eu falei antes, você normalmente só precisa de um turno pra meio que resolver a segurança, e aí se você tem um Omniax, você resolve o jogo. Mas agradecer ao Ricardo, agradecer a galera do Rio que tá fazendo esse torneio semanal assim. A gente tá meio que organizando como é que vai ser, tentar ver se a gente consegue fazer algo mais e expandir aos poucos pra mais galera jogar. Então aguardem mais detalhes e eu vou trazer mais as próximas rodadas depois. Tamo junto, galera. Valeu!